peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo é o de número 7. O versículo é o de número 15 ao versículo de número 17. A igreja que encontrou a palavra, diga em graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Antes dos meus irmãos tomarem os vossos assentos, vamos reler o versículo de número 16, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja, por favor. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Queridos e amados irmãos, primeiramente a minha gratidão a Cristo pela oportunidade a qual Ele nos concede para mencionarmos a Tua Santa Palavra. Confesso para os irmãos, é com temor e tremor que estou diante a presença de Cristo, porque sabemos que um pregador não pode subir no altar para pregar as tuas ideias, mas tem que pregar aquilo que o céu lhe revela e aquilo que ele a qual estudou, que Deus quer falar ao seu povo. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente. Obrigado, meu pastor. A vida da nossa irmã Priscila. Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Queridos, dobre a tua atenção aqui, por favor. Quero ser obediente no horário, mas eu quero entregar a palavra a qual Deus queimou ao meu coração para pregar ao teu coração. Queridos, o tema a qual foi passado a mim está registrado em Lucas 7, a partir do versículo de número 16, que vai contar a nós a história de uma mulher viúva, a qual havia perdido o teu marido e também agora havia perdido o teu filho. Mas diante este versículo, eu quero caminhar com a igreja um pouco pela Bíblia e pregar a você da forma a qual Deus operou de várias maneiras, visitou o teu povo de várias maneiras, por intermédio da tua. Nós, para entendermos melhor, se pegarmos a ler do livro do Gênesis, livro do Bereshit, ao livro de Malaquias, nós iremos observar Deus operando de grandes maneiras, de várias formas, por intermédio da tua palavra. Deus visitando a terra no princípio
era terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É a primeira palavra a qual nós vemos Deus visitando a terra quando ela estava sem forma e vazia. Iremos observar, meus irmãos, que Deus criou ao homem e o colocou no Éden. E observe que Deus vinha toda tarde falar com a tua criação. Deus estava visitando a terra. E observe, meus irmãos, que Deus, Ele tinha alegria, prazer de conversar com aquilo a qual Ele havia criado para a glória e louvor do teu nome. E nós iremos observar pela Bíblia que quando Deus Ele estabelece um pacto com o homem não pode invalidar esse pacto ou quebrar. E quando o homem ele perde a conexão com Deus, ele se torna um ser vazio, ele se torna. Deus não estará habitando com ele. E como que Deus ele deixa de habitar com o homem? Quando domina a mente do homem. E nós iremos observar que muitos têm perdido e têm dado a voz do pecado. Há muitos que não passou pela mudança de mente, que a palavra é metanoia. Muitos não foram renovados ainda. Observe também que quando falamos de mudança de mente, falamos também de transformação de caráter. Irmãos, observe que o homem invalidou, o homem perdeu a oportunidade que tinha com Deus, dando ouvido à voz, e quebraram o estabelecido. Mas olhando para a Bíblia, Deus levantou homens competentes e tementes à tua palavra. Por que não falar de Enoque? Andou 360 anos, o tomou para si. Observe, meus irmãos, que Enoque andava com Deus, e Deus também andava com Enoque. Quando falamos de andar com Deus, meu uma vida enraizada na palavra. Enoque, ele só foi transladado por Deus. Não anda com pecado, Deus anda com prudentes e verdadeiros na tua palavra. Citava Deus com Enoque. Enoque representa guarde isso. E a igreja, meus irmãos, só vai poder ser arrebatada se manter a fidelidade e o compromisso com a palavra de Deus. Porque também não falar de Noé. Noé andava com Deus e Deus também andava com Noé.
Noé deu bom testemunho, por isso que Deus andava com ele. Deus visitava Noé, e quando Deus visitou a Noé, para Noé construir a arca, Noé, sem invalidar a ordem, isso em teu coração, para Deus poder, seja neste século 21, é preciso fidelidade com a palavra. Entenda, Deus não anda com os preguiçosos, Deus não anda com a preguiçosa, seja que em Deus, que muitos têm perdido a conexão com o e invalidando a palavra de Deus. Agora me prove na Bíblia que aonde nós iremos encontrar escrito que Deus amou mais o pecado. Você não vai encontrar isso em nenhum livro da Bíblia. Você vai encontrar que Deus amou ao mundo de tal maneira. E observe, meus irmãos, que todos foram distintos. Não temos a glória salvadora de Cristo, mas mesmo o homem pecando, mesmo o homem desobedecendo, Deus não deixa de amar o povo. Deus não deixa de amar a igreja. Vamos para a Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1, versículo. A Bíblia diz que Deus ele vai dizer para Josué: Josué que terá minha. Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse dia e de noite. Guarde isso aqui. Deus estava dizendo para Josué: se você não tiver a minha palavra, os inimigos eles vão te vencer. Mas se a minha palavra você vai vencer guerras. Observe comigo, a Bíblia também nos diz, do livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito bom a gente entendermos isso, que Deus só anda com a igreja se tiver arrependimento. Deus só anda com a igreja se tiver propósito. Aonde que Deus vai andar com uma igreja que não obedece a tua palavra? Mas uma igreja que obedece a tua palavra, não há diabo, não há demônio, não há enfermidade que pode parar a igreja de Cristo. Nós devemos observar também, meus irmãos, aleluia, em Salmo 119 e no verso de número 105: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz que direciona os meus caminhos. A palavra de Deus é luz que nos guia, a palavra de Deus é luz que clareia, a palavra de Deus é farol que clareia em meio à escuridão. E Deus só anda com a igreja se a igreja refletir a tua glória. Observe, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta
messiânico Isaías, no capítulo de número 7, e no versículo de número 14, a Bíblia diz que uma virgem concederia e daria à luz a um filho, a qual teu nome se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou Deus habitando no meio do seu povo. Se você ler o capítulo 9, o versículo 6, você vai encontrar escrito que nasceríamos um filho, e o teu nome se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui já é duas profecias que o profeta Isaías está dizendo. E lá vai a terceira profecia, capítulo de número 60, versículo de número 1, a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Lá vai a quarta profecia, capítulo 61, versículo de número 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. O homem pecou, desobedeceu, mas ele não deixou de amar a sua igreja. Aí em Mateus capítulo 1, versículo 23, vai estar escrito, que está lá no capítulo 7, no versículo 14 de Isaías, que uma virgem concederia e daria à luz a um filho, a qual teu nome se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele veio para trazer a salvação para o pecador. João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada era para ter se feito. Houve um homem que anunciava acerca dele. Ele não era luz, mas ele veio para testificar sobre a luz. João está escrevendo acerca de Jesus e acerca de João o Batista. Mateus capítulo 3, versículo 1, estava João Batista pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João anunciava a mensagem, e a mensagem era cristocêntrica: se arrependem, porque o reino está próximo, e o reino está vindo de encontro a nós. Meu Deus! A mensagem de João, ela confrontava o pecado, e uma mensagem que não confronta o pecado não é a mensagem de Cristo. Toda mensagem tem que haver uma reação, e quando essa mensagem ela entra na alma do homem, o homem ele abandona o pecado, e a presença de Deus domina a vida dele. Observe que João anunciava: eis que vem um que é mais poderoso do que eu, glória, a cuja autoridade alguma eu não tenho. Este que vem, ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. Esse que vem, eu não tenho autoridade alguma de desatar as alplacas dos teus pés. Ele tem
que palha representa o ímpio. Em qual turma nós estamos fazendo parte? Ou do trigo ou da palha? Olha aí, Deus. Há muitos que preferem viver na palha. O fogo pega e já apaga. Mas quem vive no trigo, o fogo acende e continua acendo. O diabo, ele quer apagar a chama do Espírito na vida da igreja. E se a igreja perder a presença, a igreja morre. Sim, Deus. Não há como eu ter a presença se minha vida não é mudada pelo Espírito. Sim. Não adianta eu dizer que eu prego com autoridade se o meu testemunho não é verdadeiro. Não adianta eu dizer que eu canto seu homem se a minha conduta lá fora é diferente da que eu sou aqui dentro. Ter a presença de Deus é você dar testemunho na tua casa, no teu trabalho, na tua família, no teu ministério. E o Espírito de Deus está dizendo na Bíblia: a minha presença vai dominar a sua alma, a tua mente e o teu coração. Pede horas, por favor. Observe, já vou terminar a minha participação. Quando Jesus ele veio ao batismo de João, ele veio para cumprir e não para descumprir. João me batiza para que se cumpra toda a justiça. João batizou Jesus com água. O céu se abre, o Espírito, a voz do Pai fala com o Filho, e ele vai ser levado para onde? Para o deserto. Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum em propósito. E ele estava cansado, sentindo fome. Mas a presença do Pai estava sobre ele. O diabo veio tentar ao deserto. Havia pedras sobre o caminho. E a pergunta foi: tu não és o Filho de Deus? Pega essas pedras e transforme elas em pães. Jesus vai dizer para o diabo: está escrito. Ele vai usar a palavra de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. A presença de Deus não é através do pão da terra, mas é através do pão divino. Se Israel, pastor Daniel, tivesse obedecido a voz de Deus no deserto, o povo não tinha perecido. E Deus ele vai dizer para Satanás que a palavra de Deus, quando ela penetra, ela traz a mudança para o homem. Ele venceu. E ter a presença de Deus não é ter ela de qualquer jeito, porque Deus não usa pessoas de qualquer jeito. O testemunho dele correu por toda a Judeia. Mateus ele o apresenta como Messias, como rei. Marcos como servo sofredor. E João como filho de Deus. Eles vão estar concentrados em Cristo, na palavra divina. E observe que quando Jesus curava, a tua fama corria por toda a Judeia. As pessoas vinham até ele para ser curada. Mas guarde isso, muitos não vinham pela palavra que saía da boca de Jesus. Vinham por aquilo que ele tinha para dar. E aqui eu encerro a minha participação dizendo: muitos servem a Jesus pelo pão que ele tem para dar. O ministério de Jesus estava mais em palavras do que cura. Ministério não é só cura, ministério é palavra que vivifica a alma do crente. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se você ler em Colossenses 3,16, a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Assim como Jesus visitou o seu povo, assim como Deus visitou o seu povo, assim como o filho daquela viúva trouxe, o Cristo trouxe a vida, e aquele milagre correu, e as pessoas vinham até ele para ser curada. Guarde isso em teu coração. Não deixe a palavra de Deus de lado, porque Deus continua visitando o teu povo pelo poder da sua palavra. Levante as suas mãos para os céus, feche os teus olhos e eu entrego a minha participação. Não perca o contato com Deus vivo. Mantenha a sua vida afirmada na palavra. Mantenha o teu coração em Deus. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça firmado no Deus da Bíblia, porque a igreja foi chamada para poder fazer a diferença e anunciar a palavra poderosa de Jesus. Deus abençoe.